Bom, agora os bastidores dessa votação com José Maria Trindade. Continuamos em Brasília. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, ontem o governo fez política, exatamente isso, política, ao contrário do que queria o próprio PSL. O Major Olímpio, senador do PSL, presidente do partido, líder do partido, ele queria votar ali a volta do COAF para o Ministério da Justiça. Olha, se ele tivesse conseguido, o projeto voltaria à Câmara dos Deputados, né? E nesse caso não haveria votação, encontraria o centrão de mau humor depois das manifestações e em cima do tempo, né? Dia 3 acaba a vigência da medida provisória. E aí os líderes queriam uma presença física do presidente Jair Bolsonaro nessa negociação. Ele então, de uma forma inédita, mandou uma carta aos senadores defendendo a aprovação do projeto da Câmara dos Deputados, sem mudanças, com a permanência do COAF no Ministério da Economia. E aí os senadores entenderam que era um momento ali de se aliar ao presidente sem nenhum risco de serem achincalhados, como se estivessem defendendo aí a transferência do COAF. O resultado é que Fernando Bezerra, o líder do governo no Senado, foi mais rápido e decidiu ali, num ajuste regimental com apoio do presidente, senador Davi Alcolumbre, e não colocou em votação a emenda. E aí ficou uma votação simbólica. Ninguém colocou a digital dizendo de que lado estava, COAF lá, COAF cá, né? Foi uma estratégia regimental. No final, houve tanto protesto que o presidente Davi Alcolumbre citou nominalmente ali no plenário, 1 a 1, os 29 senadores que queriam registrar os seus votos. Veja bem, isso é política. O possível foi isso. A medida provisória está aprovada na Câmara e no Senado e pronto, o COAF continua no governo, como diz o próprio presidente. Olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro já usou esse termo, pragmatismo político. Diga, Felipe. Salve, salve, Zé Maria Trindade. É o seguinte, o senador Randolfo Rodrigues, disse o seguinte para o UOL hoje, aspas, houve um acordo do presidente Jair Bolsonaro com o PT e o Centrão para impedir a votação aberta. Teve como grande articulador o líder do governo, Fernando Bezerra. O presidente nunca teve interesse em que o COAF ficasse na justiça. O Sérgio Moro foi o grande derrotado nessa história. Devia pedir demissão. Fecho aspas aí para o Randolfo Rodrigues. Zé Maria, o Randolfo está fazendo política também? O presidente tinha interesse que o COAF ficasse na justiça ou não? São os lados políticos. Eu não acho. Eu não acho. Na verdade é o seguinte, não dava para mudar a medida provisória. Se houvesse ali uma mudança no Senado, voltava para a Câmara e ela cairia, ou seja, olha que loucura. Aí o Congresso, segundo o regimento, né, teria que legislar sobre o tempo em que a medida provisória ficou valendo, ou seja, o Congresso iria definir e desenhar a esplanada dos ministérios e todos os órgãos. Existem vários interesses ali, não é só o COAF. Tem vários órgãos do Ministério do Trabalho, ex-Ministério do Trabalho, várias capitanias de políticos, né? Então, o senador Randolfo está olhando o lado dele. Eu não considero assim e acho que o governo queria mesmo o COAF no Ministério da Justiça, até porque isso não muda muito. A estrutura do COAF vai continuar, a estrutura nomeada pelo ministro Sérgio Moro, e as informações, basta um convênio e pronto, elas serão levadas ao Ministério da Justiça. Ô Zé, quer dizer que mais um ministro vai dar esclarecimentos no Congresso agora, ministro Onyx Lorenzoni, é isso? A forma, Tiago, como o ministro Onyx Lorenzoni foi convocado é que me assustou. Eu estava lá e não havia defesa do ministro. Ninguém defendeu o ministro. O presidente, que é da ala governista, né, o deputado Francisquini, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tranquilamente coube ao deputado Kim Kataguiri, que é do DEM, ligar para o ministro: o senhor está sendo convocado aqui. Manda a tropa de choque do governo, pelo menos, transformar esta convocação em um convite. Mas nada, todo mundo em silêncio. Inclusive a deputada Bia Kiss, que é do PSL, estava no plenário e fez de conta que não era com ela.
Resultado, o ministro foi convocado e terá que comparecer em 15 dias, sob pena de cair aí no crime de responsabilidade. Mas ele já antecipou de que vai mesmo, de que é uma honra e discutir esse assunto, que é o decreto de armas, né? Mas não é o assunto decreto de armas, mas a forma como a comissão se postou diante do governo, demonstrando ali que existe mesmo mágoas nessa manifestação de domingo. Agora, sobre o decreto de armas, o cenário está pronto ali para o Congresso ou modificar muito ou cancelar esse decreto. Ô Zé Maria, você que é testemunha ocular da história aí no Congresso Nacional, você já viu um governo em que os ministros frequentam tanto as comissões na Câmara dos Deputados? Porque toda semana tem ministro, obviamente são convidados, algumas vezes não vão, mas estão indo muitas vezes às sessões das comissões na Câmara dos Deputados. Isso é normal? Felipe, eu nunca vi nada parecido. Para você ter uma ideia, há 15 dias atrás, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara convidou 15 ministros de uma só vez, 15. Todos os ministros da esplanada dos ministérios, com exceção apenas dos ministros do Palácio. Aí ou o governo está sendo transparente demais, ou a base do governo não está entendendo o processo, né? Na época de Dilma e Lula, para convidar, não é convocar não, para convidar o ministro era uma batalha campal. Havia defesas, discussões, agora não, apresentou o requerimento, aprova. Se atender todos os convites e convocações, os ministros não fazem outra coisa. Ontem eu vi outra coisa muito estranha. O secretário de comunicação do governo foi convidado para o Senado Federal e ninguém apareceu, ninguém. A presidente, a senadora Lisiane Gama, fazia as perguntas e presidia a sessão ao mesmo tempo. Quer dizer, há algo errado nesse processo, né? Ô Zé, rapidinho, só pra gente fechar. Hoje tem CPI do BNDES e quem foi convocado? Pois é, esta CPI do BNDES é a segunda. A primeira deu em nada, um relatório que não pediu indiciamento de ninguém. Agora não. O processo está diferente e Antônio Palocci, mais do que ex-ministro, era o homem de confiança do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O elo entre a corrupção, as empresas e o governo. Lula não falava diretamente com nenhum desses que estão aí. Aliás, o amigo, só com o amigo que falava, amigo do pai e o pai do amigo. Então, a história é o seguinte, Palocci sabe muito e ele está a bordo de uma delação premiada, ou seja, ele não pode mentir e nem se omitir nesta investigação da CPI, que é considerada uma investigação judicial. A dificuldade ali é de que ou parte ou total deste depoimento na CPI deve ser secreto, porque existem ainda sigilos neste depoimento. O grande lance aí é um telefone da JBS que teria o segredo de todo mundo que a CPI quer abrir. Mas será um depoimento muito importante este de hoje do ex-ministro Antônio Palocci. Olha, Zé, e ele é um petista que fala, não é, Felipe? Exatamente. Que pareça. E a gente quer ouvir o que o Antônio Palocci tem para falar. Cada depoimento ele revela alguma coisa e eu li em algum lugar que ele poderia inclusive citar relatos presentes em delação premiada. Então ele está com liberdade para falar o que quiser, embora tenha o direito a permanecer em silêncio. Eu só lamento, evidentemente, que a sessão seja fechada, como eu lamento, por exemplo, que o julgamento das turmas no STF não tenha transmissão ao vivo. Sempre que o Congresso, qualquer dos poderes se fecha entre quatro paredes, a gente que quer transparência, que quer acompanhar todos os processos, lamenta bastante. Zé Maria, bom trabalho, até mais tarde. É isso, obrigado, muito bom dia a todos.